Você já passou noites em claro, com o celular na mão, relendo uma conversa pela 10ª vez, tentando encontrar um significado oculto em um tudo bem ou em um emoji? Você já sentiu aquele nó no estômago, aquela ansiedade que te consome porque ele diz uma coisa, mas as atitudes dele parecem gritar outra completamente diferente? Essa incerteza é uma das piores sensações que existem. É como tentar montar um quebra-cabeça sem a imagem da caixa, com peças que parecem não se encaixar. Você se esforça, você tenta decifrar, mas no final do dia, a dúvida continua lá te atormentando. E se eu te dissesse que existe uma peça, uma única peça, que revela a imagem inteira? Um gesto. Um único gesto, tão sutil e tão instintivo que a maioria das pessoas nem percebe. Um gesto que ele não consegue controlar e que entrega, sem sombra de dúvida, o que ele realmente sente por você. Ao entender isso, você não vai mais precisar ser uma detetive nas suas próprias relações. Você terá uma clareza que vai te trazer uma paz imensa. Para entender o poder desse gesto, primeiro precisamos entender uma verdade fundamental sobre a comunicação humana. As palavras mentem, e mentem com uma facilidade impressionante. Desde pequenos, especialmente os homens, somos ensinados a construir uma espécie de fortaleza ao redor dos nossos verdadeiros sentimentos. Somos ensinados que ser vulnerável é perigoso, que demonstrar emoção demais é sinal de fraqueza. Então, o que acontece? Aprendemos a usar as palavras como uma máscara. Um homem pode dizer, eu não estou chateado, quando na verdade está fervendo por dentro. Ele pode dizer, eu não me importo, quando na verdade aquilo é a única coisa em que ele consegue pensar. Ele aprende a dizer o que é socialmente aceitável, o que ele acha que você quer ouvir, ou o que vai evitar um conflito. As palavras são a ferramenta da nossa mente racional, da parte do cérebro que calcula, que planeja, que mente para nos proteger. Mas existe uma parte de nós que não sabe mentir. É o nosso cérebro primitivo, o sistema límbico. Pense nele como o piloto automático que comanda o nosso corpo. Ele é responsável pelas nossas emoções mais cruas, nossos instintos de sobrevivência, nossas reações imediatas. Quando você leva um susto e seu coração dispara, isso não é uma decisão consciente. É o seu cérebro primitivo agindo. Quando você vê algo que te emociona e seus olhos se enchem de lágrimas, você não escolheu chorar. Foi uma reação. E é exatamente essa parte do cérebro que controla a linguagem corporal. Enquanto a mente racional está ocupada escolhendo as palavras certas para te dizer, o corpo está transmitindo a verdade nua e crua. Por isso, a chave para entender alguém não está no que ela diz, mas na coerência entre o que ela diz e o que o corpo dela faz. Se um homem te diz confia em mim, mas os braços dele estão cruzados firmemente contra o peito e ele evita o seu olhar, em quem você vai acreditar? Nas palavras calculadas ou no sinal corporal instintivo que grita, eu estou fechado? A resposta é óbvia. O corpo sempre conta a história verdadeira. E o gesto que vamos analisar hoje é a mais pura expressão dessa verdade corporal. Antes de revelar que gesto é esse, precisamos limpar o terreno. Precisamos nos livrar de alguns mitos e clichês que mais atrapalham do que ajudam. Provavelmente, você já ouviu falar que os olhos são a janela da alma e que um olhar apaixonado entrega tudo. E sim, o contato visual é importante, mas ele é terrivelmente fácil de ser mal interpretado. Um homem pode te olhar fixamente por estar apaixonado, mas também pode fazer isso porque está tentando te intimidar, porque está simplesmente curioso, ou, em casos mais raros e extremos, porque é um traço de uma personalidade manipuladora. Olhar nos olhos de alguém é uma técnica que pode ser aprendida e usada para criar uma falsa sensação de conexão.
Portanto, confiar apenas no olhar é como apostar todo o seu dinheiro em uma única carta. É arriscado demais. E os presentes? E os elogios constantes? Ele me dá tantas flores, me cobre de presentes, diz que sou a mulher mais linda do mundo. Ele deve estar apaixonado, talvez. Mas presentes e elogios também são ferramentas. Podem ser uma forma genuína de carinho, mas também podem ser uma estratégia de conquista, uma forma de comprar afeto ou até mesmo uma maneira de compensar por uma falta em outra área da relação. É muito fácil para um homem com recursos financeiros te encher de mimos, sem que isso signifique um comprometimento emocional verdadeiro. As palavras bonitas, da mesma forma, podem ser apenas um script decorado, algo que ele sabe que funciona. E a frase mais poderosa de todas, o eu te amo. Essas 3 palavras podem ser o ápice de uma conexão verdadeira, mas também podem ser ditas por hábito, por pressão, por medo de perder alguém ou, pior, para conseguir o que se quer. O problema de todos esses sinais é que eles são conscientes, são atos deliberados. Ele escolhe te olhar, ele escolhe te dar um presente, ele escolhe dizer que te ama. E tudo o que é uma escolha pode ser uma encenação. Focar nesses sinais isolados é o caminho mais rápido para a confusão e para a decepção. O que nós buscamos é algo que não seja uma escolha, um reflexo, uma reação que escape pelo filtro da mente consciente dele. Então, que gesto é esse? Que sinal involuntário é tão poderoso a ponto de superar todos os outros? É o ato de proteção instintiva. Mais especificamente, é o gesto de se posicionar sutilmente entre você e uma ameaça em potencial, ou de estender um braço protetor em um momento de vulnerabilidade percebida. Parece simples, não é? Mas a psicologia por trás disso é incrivelmente profunda. Esse não é um gesto que vem da educação, de um livro de boas maneiras que diz que um cavalheiro deve proteger uma dama. Não. Isso vem de um lugar muito mais antigo, muito mais primitivo. É um eco do nosso passado ancestral, onde o papel do macho era, literalmente, proteger a sua parceira e sua prole de perigos físicos. É uma programação que está gravada no DNA. Quando um homem se sente verdadeiramente conectado e responsável pelo bem-estar de uma mulher, esse instinto é ativado. E ele se manifesta em pequenos gestos que ele mesmo nem percebe que está fazendo. É o cérebro primitivo dele, o sistema límbico, agindo. É o corpo dele dizendo, sem palavras, a sua segurança é minha prioridade. Eu te vejo como alguém precioso e meu instinto é te manter segura. Vamos para os exemplos práticos, porque é neles que a mágica acontece. Preste atenção, pois são situações do dia a dia, tão comuns que você pode nunca ter dado o devido valor. Vocês estão andando na calçada, conversando. Um carro se aproxima um pouco mais rápido. O que ele faz? Sem pensar, quase como um reflexo, ele te puxa levemente para o lado de dentro da calçada e troca de lugar com você, se colocando entre você e o trânsito. Ele não anuncia, vou te proteger agora. Ele simplesmente faz. O corpo dele reage antes que a mente consciente processe a situação. Outro exemplo. Vocês estão em um lugar cheio, como um show, um mercado ou um bar lotado. Para passar pela multidão, ele não vai simplesmente na sua frente e te deixa para trás. Instintivamente, ele coloca um braço à sua frente ou atrás de você, nas suas costas, criando uma espécie de escudo, um espaço seguro ao seu redor. Ele está usando o próprio corpo para te proteger dos esbarrões e do desconforto de ser empurrada. Ele está, literalmente, abrindo caminho para você e absorvendo o impacto do ambiente. Pense em situações ainda mais sutis. Vocês estão sentados em um restaurante e o garçom ou um estranho se aproxima da mesa de uma forma um pouco mais abrupta ou inesperada. Observe o corpo dele. Ele pode se inclinar levemente na sua direção, quase como se estivesse criando uma barreira invisível.
É uma microexpressão corporal que diz: opa, calma lá. Ele está redefinindo o território e te incluindo no espaço seguro dele. Ou talvez, ao se levantarem de uma mesa ou de um sofá, ele instintivamente estende a mão e a coloca na base das suas costas, como se estivesse te dando um apoio, te guiando. Você não precisa desse apoio para se levantar, mas o gesto não é sobre a sua necessidade física. É sobre o instinto dele de cuidar, de garantir que você está bem. É um toque que não é sexual, não é romântico no sentido clássico da palavra. É um toque de proteção. É o corpo dele comunicando um nível de cuidado que vai muito além da atração física. Agora vem a pergunta de R$1 milhão. Como saber se esse gesto é um sinal genuíno de paixão ou apenas um ato de boa educação, de cavalheirismo? Afinal, um homem educado também pode abrir a porta do carro ou te deixar passar na frente. A diferença é sutil, mas é absolutamente crucial, e ela reside em 2 fatores: a involuntariedade e a consistência. O gesto educado é deliberado, ele é pensado. O homem pensa: é educado que eu ande do lado de fora da calçada, e então ele o faz. Pode até parecer um pouco rígido, um pouco ensaiado. O gesto instintivo, por outro lado, é um reflexo. É fluido, rápido, quase um espasmo. Acontece antes que haja tempo para pensar. É o corpo reagindo a um estímulo, a percepção de um perigo ou vulnerabilidade, por menor que seja. O verdadeiro teste é observar se ele faz isso quando pensa que ninguém está prestando atenção. A consistência é o segundo fator. Um homem que quer apenas impressionar vai exibir seus atos de cavalheirismo, principalmente em público, no início da relação, quando ele está no modo conquista. Mas o homem que está genuinamente apaixonado, que tem esse instinto protetor ativado por você, fará isso de forma consistente, nos mais variados contextos. Ele fará isso no 3º ano de namoro da mesma forma que fez no 3º encontro. Ele fará isso quando vocês estiverem atravessando uma rua movimentada e também quando estiverem apenas desviando de uma poça d'água na garagem de casa. O instinto não escolhe hora e lugar para aparecer. Ele simplesmente se manifesta. Por isso, é fundamental entender que esse gesto não pode ser analisado no vácuo. Ele é a peça de confirmação em um quebra-cabeça maior. Se ele já te trata com respeito, ouve o que você diz, se interessa pela sua vida, se investe tempo e energia em você, e além de tudo isso, você percebe esses atos consistentes e involuntários de proteção, então você tem a sua resposta. É a confirmação física, a prova irrefutável de uma conexão emocional que já está sendo construída em outros níveis. Então, a partir de hoje, te convido a ser uma observadora atenta, mas não uma caçadora desesperada. Não saia por aí criando situações perigosas para ver se ele te protege. A beleza desse sinal está justamente na sua espontaneidade. Apenas relaxe e observe. Observe como ele reage quando o mundo ao redor de vocês se torna um pouco imprevisível. É nesses momentos não planejados, nessas reações de uma fração de segundo, que a verdade se revela. Esse gesto de proteção é uma janela para o subconsciente dele, uma demonstração pura de que no universo particular que ele construiu, o seu bem-estar é uma prioridade fundamental. É a linguagem mais honesta que existe, porque não passa pelo filtro do ego, do medo ou da conveniência social. É o corpo dele falando diretamente com você, em um idioma que antecede todas as palavras, confirmando silenciosamente o que talvez o coração dele já sinta, mas a boca ainda não teve a coragem ou a oportunidade de dizer. O verdadeiro amor, afinal, não se encontra apenas nas grandes declarações, mas na silenciosa e constante demonstração de que a sua segurança importa. Se a clareza que você encontrou neste vídeo é importante para você, saiba que este é apenas o começo. Este canal é dedicado a te entregar o mapa da psicologia do amor,
para que você nunca mais se sinta perdida ou incerta em seus relacionamentos. Para continuar recebendo essas ferramentas e não perder nenhum insight, clique no botão inscrever-se aqui embaixo e ative o sininho. É simples, rápido e a decisão que te coloca no controle da sua vida amorosa.